Esse é o Capso e nós vamos falar agora sobre o Alan dos Santos, que não está mais na lista da Interpol. Vamos entender esse caso aqui, porque uma das coisas que o Alexandre de Moraes tentou foi justamente colocar o Alan dos Santos na lista da Interpol. Vocês lembram dessa história, né? E ele chegou a cogitar lá, né, entrar no sistema da Interpol e coisa e tal, nunca foi colocado na lista de alerta da Interpol, exatamente porque a Interpol viu que aquilo ali era perseguição, né? O cara estava sendo perseguido por criticar o governo. No pedido do Alexandre de Moraes não tinha absolutamente nada que indicasse que o Alan dos Santos tivesse de fato cometido um crime. Ah, mas ele estava fazendo desinformação e não sei o que lá e coisa e tal, mas cadê? Que desinformação que é? Qual foi o grau realmente de ligação de alguma coisa com alguma coisa, né? No final das contas, é o absurdo que a gente viu aqui no Brasil. E o que acontece agora? Agora a Interpol negou oficialmente esse pedido do Alexandre de Moraes, tirou totalmente o Alan dos Santos dos registros lá da Interpol. O Alan dos Santos já tem cidadania americana, ele já pode viajar agora para qualquer lugar do mundo, e pronto, né? Não pode vir para o Brasil, evidentemente, mas qualquer outro lugar do mundo ele já pode viajar. E isso é um problema para o Alexandre de Moraes, sabe por quê? Porque reforça a arbitrariedade dele ao tratar essa situação da liberdade de expressão. E lembra, o caso do Rumble contra o Alexandre de Moraes é justamente por o Alexandre de Moraes mandar acabar com uma conta do Alan dos Santos no Rumble. Então essa perseguição pessoal, porque só tem esse sentido, é o que eu falei pra vocês, eu não sei o que aconteceu entre esses dois, aí qual foi a treta, se um comeu a mulher do outro, o que aconteceu, se foi um troca-troca que deu errado, se foi uma paixão não correspondida, eu não sei o que tem nessa treta aí, mas é uma coisa pessoal do Alexandre de Moraes, né? O Alexandre de Moraes persegue o Alan dos Santos diretamente. E aí ficou claro, com essa decisão da Interpol, a Rumble vai ganhar ação lá nos Estados Unidos mais fácil. Fácil, fácil, fácil. O Alexandre de Moraes tem que ficar muito preocupado com isso. É o que eu falo para vocês, esse pessoal do STF estava tão tranquilo com a história de que não, a gente é a mais alta corte do país, se a gente fizer besteira, quem vai julgar é a gente mesmo, não vai pegar nada, vamos sair perseguindo todo mundo, fazendo o que a gente quer e foda-se justiça, foda-se lei, foda-se tudo. Isso é um problema, meu amigo. Uma hora aparece alguém maior do que você. Quando você está errado, isso é um problema. Essa notícia foi sugerida por Bitman, Volta Bolsonaro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, lembrando a história, como é que foi, né? Em determinado momento, o Alan dos Santos estava nos Estados Unidos a passeio, eu não sei o que ele foi fazer lá, e o Alexandre de Moraes emitiu a ordem de prisão dele, né? E aí, é lógico, não conseguiu prender o cara estava nos Estados Unidos, mas fez um estrago com o Alan dos Santos, né? O Alan dos Santos tinha uma emissora de televisão aqui no Brasil, a Terça Livre tinha mais audiência que muita equipe de televisão por aí, tinha funcionários, tinha sede, tinha um monte de coisa, tinha dinheiro na conta do banco e coisa e tal, e tudo isso foi tomado pelo Alexandre de Moraes. Mas o Alan dos Santos ficou lá nos Estados Unidos, né? E tá reconstruindo a vida dele lá. E no final das contas, mas pro Alexandre de Moraes, em qualquer lugar do mundo, isso bastaria. Não, beleza, não conseguimos prender o cara, mas né, se ele estava causando algum crime com desinformação e coisa e tal, pronto, já não tem mais esse efeito todo. Mas não o Xandão, meu amigo. O Xandão tá. Sei lá o que aconteceu com o Xandão, que o Xandão foi em cima do Alan dos Santos e queria pegar ele de toda forma. E de novo, eu não consigo entender o que é que estava nessa. O que gerou essa mania toda, né? Essa coisa, essa perseguição inteira em cima do Alan dos Santos. Mas o Xandão foi atrás. E aí botou o nome do Alan dos Santos na Interpol. Queria botar o nome dele na Interpol, né? A Interpol, vocês sabem, é um acordo de cooperação técnica entre polícias do mundo todo, de forma que eles têm uma lista de pessoas procuradas no mundo todo. Então, essas pessoas, se por acaso a Polícia Federal de qualquer um dos países que fazem parte da Interpol, se forem presas, né, elas é presa naquele país e depois é extraditada para o país onde tem o mandado de prisão contra essa pessoa. O problema é que, lógico, que o Brasil não é o primeiro país ditadorzinho de merda, a primeira república de bananas ditadora de merda, que resolve usar a Interpol para tentar perseguir opositores políticos, né? Isso já foi feito por inúmeros ditadores por aí, né? Então, a Interpol criou mecanismos para evitar esse tipo de coisa, que um ditador de merda, um juiz de bosta, que está querendo perseguir alguém abertamente, use a Interpol para prender essa pessoa. E o critério é muito simples. Crime de opinião, a Interpol é para crime sério. O cara estuprou, matou criança, sei lá, fez um ato de terrorismo,
cometeu um crime de verdade, não tem esse negócio não. A Interpol vai botar o nome do cara lá e se ele for pego em qualquer lugar, ele vai ser preso e coisa e tal. Agora, o cara fez desinformação, falou fake news e não sei o que lá e coisa e tal. Pera aí, né? Porra, para com isso. Que história é essa de desinformação? Desinformação não é crime em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum do mundo não diria. Na Rússia é crime, em países ditatoriais é crime. Mas assim, no mundo civilizado, em lugar nenhum desinformação é crime. Aliás, a Europa, o pessoal está criticando muito justamente porque alguns países têm incluído desinformação como um crime, justamente porque é um absurdo, né? Ninguém consegue considerar esse negócio, que idiotice é essa, de crimes com palavras. Não existe isso, né? Enfim, mas nem aqui no Brasil desinformação é crime, porque não tem a lei, né? O pessoal queria passar a lei do PL das fake news, que tornaria a desinformação um crime, mas essa lei não passou. Enfim, mas o Alexandre de Moraes foi lá com força e mandou o pedido para a Interpol, e disse que não foi uma vez só não, tá? Ele mandou, e mandou de novo, e requisitou outra vez. Vocês lembram da vaza-toga, quando vazaram aquelas conversas de WhatsApp entre auxiliares do Alexandre de Moraes, em que eles falavam, não, porque olha só, isso daqui parece ser esse negócio aqui, vamos tentar de novo, o pessoal da Interpol tá fazendo um jogo duro, que eles não querem extraditar o Alan dos Santos, como se fosse a coisa mais natural do mundo, a Interpol obedecer ditadorzinho de merda e sair extraditando pessoas por opiniões, por críticas ao governo, né? Então, é lógico que não ia aceitar, e não aceitaram. E aí o que aconteceu agora? O Alexandre de Moraes levantou o sigilo do processo que o jornalista responde no STF, e a gente tem a informação agora que a Interpol devolveu, recusou. Porque até aqui, né, o Alexandre de Moraes tinha pedido para colocar o nome dele, eles não colocaram o nome dele, mas estava em apreciação, estava, né, nos processos burocráticos lá da Interpol. Agora a Interpol já falou, olha só, não vamos botar não. Não vimos crime aqui. Diz que o Alexandre de Moraes chegou a mandar um vídeo em que o Alan dos Santos ofendia os ministros da Suprema Corte. Tá vendo como ele tá fazendo propagandas perigosas? Ele está destruindo o STF. Porra, pelo amor de Deus, ele tá criticando o STF, pô. Caramba, que negócio é esse? Que bundinha de neném é essa? De qualquer coisinha machuca? Que negócio é esse, porra? Criticar o STF é direito de todo brasileiro. Que negócio é esse? Criticar qualquer funcionário público é direito de todo brasileiro. Enfim, o Alexandre de Moraes ficou todo chateado com esse troço, mas isso daqui é muito pior do que isso, porque, como diz aqui o André Marsiglia, a remoção do Alan dos Santos do sistema da Interpol não altera o caso do Rumble, mas reforça que os Estados Unidos consideram que o pedido do Brasil para sua inclusão criminalizou indevidamente a liberdade de expressão. Esse é exatamente o ponto do Rumble. O Rumble abriu essa ação exatamente porque o Alexandre de Moraes pediu para retirar uma conta do Rumble. E, aliás, olha só que coisa curiosa, o pessoal da The Investor aqui está falando, olha só, já repararam que é sempre com o Alan dos Santos? Quando o ministro de Moraes baniu o Telegram do Brasil em 2022, foi para forçar bloquearem perfis do Alan dos Santos. Quando o Moraes fez o Rumble se banir do Brasil em 2023, foi porque ele queria forçar o bloqueio de perfis do Alan dos Santos, segundo a UOL. Quando o Moraes ameaçou prender o representante do X no Brasil por descumprir ordens, quando o X foi bloqueado no Brasil aqui em 2024, uma delas envolvia entregar os dados de um perfil cujo nome era Alan Conta, né? Ou seja, do Alan dos Santos. Quando Alexandre de Moraes baniu o X do Brasil em 2024, foi porque essas ordens continuavam não sendo cumpridas. Quando Moraes, segundo o Rumble, ordenou que a plataforma removesse conteúdos para usuários do mundo inteiro, levando o Rumble a entrar com um processo judicial nos Estados Unidos, adivinha qual usuário foi o estopim da briga? O Alan dos Santos. E aí que eu falo para vocês, este é o grande problema do STF. Se o Alexandre de Moraes fosse, no mínimo, razoável, se ele fosse um cara que tivesse 2 neurônios funcionando, não fosse uma porta de burrice, como ele já teria deixado esse negócio do Alan dos Santos pra lá. Cara, ele ganhou, o Alan dos Santos lá trabalhando de Uber nos Estados Unidos, embora ainda tenha algumas entrevistas que ele faça aqui no Brasil, coisa que tem bastante audiência, que relevância faz? Mas, cara, é pessoal pro Alexandre de Moraes. Ele entrou nessa armadilha de levar a coisa pro lado pessoal. Não que eu tenho que destruir o Alan dos Santos a qualquer preço. Isso vai se voltar contra ele. Por quê? Porque agora a Interpol não é órgão americano não, tá? Eu não sei se o André Marsiglia se tocou, mas a Interpol não é órgão americano não. É uma política, uma cooperação de polícias do mundo inteiro. Tem policiais da França, da Inglaterra, da Alemanha, dos Estados Unidos, de um monte de países. E quando a Interpol decide alguma coisa, é porque, né, a coisa está de acordo com os regulamentos. Detalhe, o chefe da Interpol agora é brasileiro, nesse momento. E foi nesse momento que a Interpol voltou o pedido de extradição do Alan dos Santos. Em momento nenhum, ele chegou a entrar na lista de procurados da Interpol, tá?
Aqui, o Paulo Figueiredo mostra a certidão da Interpol, que mostra que em outubro do ano passado o nome não constava na lista de difusão vermelha, que eles chamam, que é a lista de alertas para o pessoal no mundo todo. Mas o que aconteceu agora foi que o pedido foi recusado efetivamente, ou seja, a Interpol chegou à conclusão de que o pedido do Alexandre de Moraes era balela. Era balela. Era censura de ditadorzinho de merda, querendo censurar os outros sem nenhum motivo. Agora, imagina a festa que os advogados do Rumble vão fazer com essa decisão da Interpol na justiça americana. Porque, de novo, a Interpol não é Estados Unidos, não, meu amigo. Os Estados Unidos já tinha recusado a extradição dele pelo mesmo motivo. Entenderam que era crimes de palavras, né? Crime de opinião. Crime de opinião não existe, pô. Ah, ele criticou o STF, usou palavras duras, chamou o Xandão de bicha enrustida. Qual o problema, meu amigo? Palavra é palavra, palavra não machuca ninguém. Dos Estados Unidos é muito sério isso, né? Liberdade de expressão inclui esse tipo de coisa lá também. Aqui no Brasil eu acho absurdo, não devia incluir isso também não. Mas enfim, de qualquer forma, os Estados Unidos já tinham recusado a extradição dele. Agora a Interpol, que é um órgão mundial, um órgão que engloba polícias do mundo inteiro, também falou pro Xandão, ó, sinto muito, meu amigo, aqui não tem nada contra esse cara, a gente não vai botar ele na lista de difusão da Interpol, não. Boa sorte aí. Ou seja, isso aqui é uma evidência mais do que óbvia de que essa luta que o Alexandre de Moraes está empreendendo no mundo não é contra a ditadura, a favor da democracia. Não, é uma perseguição pessoal ao pessoal da direita que por algum motivo ele não gosta, né? Por algum motivo ele tem uma rixa, algum problema. Cara, a justiça americana vai fazer uma festa. O Xandão tá fudido, meu amigo. O Xandão tá fudido com essa decisão da Interpol.